Boa noite, pessoal. Vamos começar agora mais uma aula, né, de ciências. Dessa vez, um assunto novo que eu quero passar para vocês. Espero que esse contato nosso estejam vocês todos com saúde, né? E paz, com graça de Deus. Tempo difícil que nós estamos vivendo, uma pandemia que não quer acabar. As aulas que a gente pensava que voltaria logo, está se estendendo esse tempo todo. Então, não está fácil para ninguém, né? Está muito difícil para todos nós, mas vamos, na medida do possível, tentando nos segurar por aqui, né? Passando essas atividades, dando essas explicações para vocês. Espero que vocês estejam aproveitando, né? É difícil para todo mundo. Não estava passando essas aulas online, essas aulas explicativas, porque eu estava tendo um problema aqui no aplicativo dessas aulas, de gravar esses vídeos, mas já foi restabelecido e agora eu pretendo estar orientando vocês dessa forma, tá bom? Na medida do possível. E vou ver uma maneira também da gente passar questionários para que a gente possa avaliar vocês de uma forma mais contundente. O próximo assunto que nós vamos estudar, vocês peguem o livro na página 37, tá? Se chama Sistema Cardiovascular. Que depois, junto com ele, a gente vai ver o sistema linfático e o imunitário humano, certo? Mas vamos nos ater ao sistema cardiovascular, que significa o quê? Cardio vem do coração, certo? E vascular, né, dos vasos, certo? Sanguíneos, que compõem esse complexo sistema. Ou seja, nós vamos estudar agora, meus queridos, a circulação do sangue no nosso corpo, tá? Como se faz a circulação. Lembrando que o primeiro sistema que nós estudamos anteriormente foi o sistema digestório, né? É o que trata da digestão no nosso corpo, o que faz, o que acontece com o alimento, né? Por onde passa o alimento no nosso corpo. E aí vocês fizeram o esquemazinho, né? Lá e mandaram para mim, algumas pessoas só mandaram, né? Então espero que vocês tenham entendido, né? Pela explicação também, pela aquela videoaula que eu mandei, ok? Passem agora o livro para a página. Aqui vocês têm um esquema, né? Dos vasos que compõem o corpo de um esquema em vidro, né? Aqui a cabeça, veja, na cabeça, só na cabeça, quantos vasos, né? Temos na cabeça, e assim por diante. Mas aqui tem algumas perguntas que são, talvez, se vocês quiserem fazer aqui embaixo, algumas perguntas, responder oralmente, fiquem à vontade, tá bom? Vamos passar para a próxima página, onde tem as explicações. O sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular é responsável pela circulação do sangue no organismo e inclui, além do sangue, os vasos sanguíneos e o coração, né? Então, como eu falei para vocês, é o conjunto do coração e os vasos que compõem o nosso corpo, tá? E eles são importantes porque, ó, o sangue, né, ele é a vida do nosso corpo, do nosso organismo maior, que é o nosso corpo, né? Porque o sangue, ele leva oxigênio. Qual é a função do sangue? É levar oxigênio para as células, né? Então, sem o sangue circulando no nosso corpo, a gente morre instantaneamente porque as células não vão respirar, né? As partes minúsculas do nosso corpo, em vários órgãos, em várias partes, elas não vão receber oxigênio. Mas também o sangue ele leva nutrientes para as células, entende? Então, o que é que faz esse sangue circular no nosso corpo? Primeiro, né, os caminhos, os vasos, os canos, né, que levam esse sangue para o nosso corpo, que é os vasos. Vocês estão vendo aqui o esquema, né? Mais ou menos dos vasos que tem no nosso corpo, né? Os vasos sanguíneos, e a bomba que impulsiona, que é o coração, né? Então, está aqui o segredo do sistema cardiovascular.
o coração, que bombeia o sangue, né? E o sistema e os vasos que irrigam todas as partes do nosso corpo, né? Com esse sangue. Professor, por que tem uma parte azul e uma parte vermelha? Já vamos explicar isso, tá? A gente tem esses vasos azuis? Tem. Né? Se você olhar por dentro do seu braço, nessa região aqui, ó, tá? Dá para ver até aí no vídeo um pouco, porque o vídeo está pequeno para vocês, mas se vocês olharem direitinho, principalmente quem é mais branco, assim, dá para ver melhor, né? Esses vasos azuis. E por que será que é azul? Meu sangue é azul, é sangue nobre? Né? Vamos saber isso agora, tá? Vamos entender isso agora. Pois bem, os vasos sanguíneos, né? Eles se dividem em artérias, né? São as artérias, tá? E veias e os capilares sanguíneos. Aí é onde está o X da questão. As artérias, né, são elas, essa parte vermelha. Por quê? Porque elas conduzem o sangue arterial, levam o sangue do coração para os tecidos do corpo. Essas artérias, elas saem do coração e levam esse sangue do coração, tá vendo? Para as partes do corpo rico em oxigênio, o sangue rico em oxigênio, o sangue cheio, renovado no pulmão, certo? Por oxigênio, tá? Aí manda para o coração bombeia. Aí se chama artérias, né? Porque ela trabalha apenas com sangue arterial, o sangue vermelho. Esse sangue azul, esses vasos azuis, são chamados de veias. Por quê? Eles transportam o sangue do tecido para o coração. Faz o caminho inverso, vocês estão entendendo? Eles trazem o sangue do tecido, das partes variadas do corpo, para jogar dentro do coração. E o coração manda para o pulmão trocar e voltar para o coração, e o coração mandar para o corpo de novo. Eita, ficou complicado. Mas vocês vão entender, não é? Vejam só, esse sangue que circula aqui nas veias, ele é o sangue sujo, é um sangue carregado de gás carbônico. De onde é que vem esse gás carbônico? Das células, certo? Então, eu comparo, assim, sempre eu colocava isso nas minhas aulas de ciência, o sangue como um carro de lixo, né? É um carrinho de lixo, que ele leva, né, o alimento, ele leva o alimento e leva o oxigênio para as células, e quando ele já volta por outro caminho, trazendo toda a sujeira, o cocô das células, vamos dizer assim. E qual é o cocô das células? É as toxinas, certo? Que as células produzem e o gás carbônico. Do mesmo jeito que a gente expira, né, oxigênio e solta o gás carbônico, as células fazem do mesmo jeito. O mesmo processo respiratório as células têm. Então, esse gás carbônico é trazido pelos vasos, pelas veias, que são carregadas de gás carbônico. E eles vão para onde esse gás carbônico? Ele primeiro vem para o coração, o destino dele é coração. Vem para o coração manda para o pulmão troca esse gás carbônico que eu estou jogando para fora agora, certo? Troca pelo oxigênio, manda para o coração de novo, o coração, pum, manda como uma bomba para todas as partes do corpo. E assim a gente faz isso constantemente. Veja que maravilha de Deus, como é o funcionamento do nosso corpo, do nosso sistema cardiovascular. É uma obra divina, né? Aqui vocês estão vendo o esquema das veias, que como é que ela consegue bombear o sangue na vertical, né? Trazer o sangue venoso de volta na vertical, sem o sangue derramar. Porque assim, ó, como é que vinha o sangue lá do pé, do nosso pé, né, para o coração? Através dessas válvulazinhas aqui, ó. O sangue passa, ela fecha e vai impulsionando, vai fechando, vai fazendo esse movimento peristáltico até conduzir o sangue até o coração, tá? E é assim que acontece. E os capilares, professor, que o senhor me explicou, os capilares são aqueles vasos muito fininhos, né?
muito fininhos que a gente tem no nariz, dentro do nariz, na cabeça, em várias partes do corpo, mas eles são mais salientes no nariz e eles são permeáveis. Os capilares é onde o sangue entra em contato com as células, com os tecidos, né? Porque eles deixam passar os nutrientes e o gás carbônico, o oxigênio, são muito fininhos. Por isso que muitas vezes a gente sangra pelo nariz, porque é composto de vários vasos capilares, são a parte mais fininha dos vasos, ok? Passando adiante aí, vamos ver como é que funciona o sangue dentro do coração, tá certo? Como é que esse coração bombeia? Ó, o coração, que aqui não está determinado para vocês, ele bombeia o sangue em duas partes, né? O coração é dividido ao meio, em duas partes. Então, nós temos o lado esquerdo do coração e o lado direito do coração. Então, um lado trabalha com o sangue venoso, o sangue que vem dos tecidos do nosso corpo. E o outro trabalha apenas com sangue arterial, o sangue oxigenado que vem dos pulmões, certo? Então, quando uma parte se fecha, essas duas partes se dividem em mais duas. Na verdade, nós temos 4 cavidades dentro do coração. São os átrios e os ventrículos. O átrio e o ventrículo direito, o átrio e o ventrículo esquerdo, né? Então, se você escutar seu coração, você vai ver que ele dá 2 pancadinhas ao mesmo tempo, né? Em cada batida é tum, tum, tum. Por quê? São o átrio e o ventrículo se fechando de um lado e de outro, para esse sangue não entre em contato, o que passa pelo lado direito não entra em contato com o lado esquerdo, porque do lado direito ele vai direto para o pulmão, aí quando ele volta, ele já volta, né, para o lado esquerdo. Então, é assim que funciona o nosso corpo, o nosso sistema cardiovascular, entende? O nosso sangue, por consequência, ele é dividido, né, o nosso sangue ele é dividido em 4 partes, né? A gente vê um composto homogêneo, né? Ah, o sangue é vermelho, o sangue é sangue. Não, mas se você, quando se coloca no laboratório, quando a gente faz os exames de sangue, no laboratório eles dividem o nosso sangue em 4 partes distintas, que é o plasma sanguíneo, a parte líquida, né, amarelada do nosso sangue, eles conseguem dividir isso, né? Nós temos os glóbulos vermelhos, que são essas células aqui, ó, que leva, né, o oxigênio, elas são côncavas desse jeito para levar os nutrientes e o oxigênio para os tecidos, né, os glóbulos vermelhos, que é que dá a pigmentação vermelha ao nosso sangue, e também temos no meio do nosso sangue os glóbulos brancos, que é o nosso sistema de defesa, chamado também de leucócitos, que são eles, né, quem trabalha com os inimigos externos, no caso o vírus coronavírus, né? Quando as vacinas que irão chegar, e até mesmo eles por si próprios, com o tempo, eles aprendem a defender-se do vírus, esses leucócitos, dos invasores externos. É o sistema de defesa, são os soldadinhos do nosso corpo. Tipo assim, funciona assim, ó. Né? Não tem o vírus do coronavírus, aí a pessoa se infectou, né? Por que adoece? Porque esses leucócitos, esses soldados, eles não aprenderam a trabalhar com esse vírus ainda. Eles não sabem como é que defende-se desse vírus. Aí por isso que o vírus toma conta, né? Ele toma conta por 8 dias, 7, 8, 10, 15 dias, né? Até esses leucócitos aprenderem a trabalhar com esse vírus, a lidar, a combater eles. Às vezes eles não conseguem, né? O vírus é mais ágil do que esses soldados de defesa. Aí toma conta do corpo, como é o caso de muitas pessoas que vão para o hospital e até mesmo chegam a óbito. Mas quando a gente consegue sair da doença e não sente sintoma nenhum, é porque esses soldadinhos fizeram o dever de casa certinho. Eles combateram a doença antes que ela invadisse o corpo. Aí a gente chama do sistema de defesa. E o que é que as vacinas fazem? As vacinas, quando chegarem, elas vão ensinar esse sistema de defesa, não deixar que o vírus nem se crie dentro do nosso corpo. Veja que interessante.
As vacinas vão ensinar esses leucócitos a combater o vírus. Na primeira vez que ele entra no nosso corpo, ele nem se manifesta, porque eles já prendem ele lá, já deixam ele enjaulado e ele nem se manifesta. É perfeito o nosso corpo, minha gente. É uma obra de Deus, né? Obra de Deus. E a outra parte são as plaquetas. Onde é que elas estão? Aqui. As plaquetas. O que são as plaquetas? É uma parte do corpo que elas estão justamente para tapar, né, os buraquinhos. Estão vendo aqui ela tapando aqui, ó? Quando a gente leva um corte, né, e rasga uma veia dessa, né? Então, as plaquetas, elas servem para bloquear aquela fissura e não deixar que haja sangramento, né? Então, a gente não tem hemorragia, porque no nosso sangue existem as plaquetas, que é uma parte mais sólida, onde elas tampam o buraco para que não aconteçam as hemorragias. A fissura, né, quando a gente leva quando a pessoa vai fazer cirurgia, né, a primeira coisa que faz é o exame de coagulação, o tempo de coagulação sanguínea, para saber se você está com a quantidade de plaquetas normal no seu corpo. Porque, caso contrário, se você tiver com essa quantidade de plaquetas baixa, vai haver um sangramento, uma hemorragia, e o médico não faz a cirurgia. Entendeu? Então, essas são as 4 partes do nosso sangue. Vamos recapitular? Plasma, a parte líquida, né? Os glóbulos vermelhos, né, também chamados de hemácias, e os glóbulos brancos, chamados de leucócitos. E, por fim, as plaquetas. Entende? Então, o nosso coração, minha gente, né, a estrutura do nosso coração vai estar aqui, né, como eu falei para vocês. Vejam, eu disse que se dividia em 2 partes e, posteriormente, mas em cada parte dessa se divide em 2. Então, aqui vocês estão vendo aqui, ó, né, o átrio, ventrículo, né, trabalhando com o sangue venoso, sangue azul, sangue sujo, tá? Esse sangue sujo é mandado para o pulmão troca esse sangue, esse gás sujo pelo gás oxigênio, manda de volta de novo, né, pelo átrio esquerdo para o coração, e o coração dá uma bombeada para o nosso corpo de novo, e a gente vai fazendo isso constantemente. E assim acontece, né, a circulação no nosso sangue. Então, nós temos 4 partes distintas, né, no nosso coração. São 2 ventrículos, 2 átrios, né, onde um lado trabalha com o sangue arterial e o outro com o sangue venoso, o sangue sujo de gás carbônico. Minha gente, espero que vocês tenham entendido, né? Aí vocês vão fazer esse exercício aqui da página 45, né? Que agora ficou fácil, eu acho assim, de vocês responderem essas questões e mandar para mim. Na próxima aula a gente estará fazendo a correção, ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.